Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Estamos começando mais um Pod da Brenda. Meu nome é Letícia, eu sou psicóloga, professora e durante o mês de agosto vou estar aqui de frente com esse programa, levando para vocês muitas informações. Como agosto é o mês do psicólogo, dia 27 de agosto é o dia do psicólogo, eu vou trazer grandes colegas de profissão para a gente discutir temas relacionados aí à psicologia e à saúde mental. Hoje, quem está aqui comigo é o Leandro. Obrigada. Boa noite. Obrigado por você ter vindo, Leandro. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui Obrigado hoje. por ter convidado. Tá? E o Leandro, vou falar um pouco do mini currículo dele aqui. O Leandro é psicólogo clínico, ele é especializado em psicologia analítica e é consultor educacional para estudos no exterior. Leandro atua online presencialmente em Viçosa. Possui formação em comércio exterior e turismo, possui mais de 10 anos de experiência no setor de intercâmbio e educação internacional e oferece assessoria para estudos no exterior, idiomas, graduação, mestrado e doutorado e também orientação de carreira internacional. Leandro é membro do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Analítica Caminhos Junguianos da minha querida Universidade Federal de São João del Rei, e ele faz parte do subgrupo focado em mitologia e religião. Ele é professor do módulo de mitologia, contos de fadas e contos da tradição oral na pós-graduação em arte e terapia da Univiçosa. Suas áreas de estudo incluem a análise e a interpretação dos sonhos, psicossomática e o uso de narrativas simbólicas em contexto terapêutico. Atualmente ele cursa The Dream School nos Estados Unidos, uma escola junguiana que aprofunda na ciência e simbologia dos sonhos. Vamos querer saber muito sobre isso. Vamos falar. Ministra cursos e palestra sobre temas relacionados tanto à psicologia quanto à educação e mobilidade internacional. Que currículo interessante. Nossa, eu fico ouvindo assim, eu falei, gente, de onde que eu inventei isso Será tudo? que sou eu mesmo? Será que ela está falando de outra pessoa? Leandro, vamos começar falando então um pouco da sua trajetória. Vi que seu currículo é bem diversificado, bem bacana. Conta um pouco como você chegou aí à psicologia analítica, se especializar nessa abordagem. Tá bem. Então tá, é um prazer primeiro estar aqui conversando com você. Para quem não sabe, Letícia foi minha professora amada em psicologia jurídica lá no Univiçosa. Então vamos lá, minha trajetória com a psicologia na verdade começou em 1996, quando eu passei no vestibular em São João del Rei e fui fazer psicologia lá. E aí eu fiz 4 anos de psicologia. Na época eu estava querendo conhecer o mundo, buscar outros lugares. Eu já tinha morado na Inglaterra quando era mais novo, meu pai fez doutorado lá, então a gente teve essa experiência no exterior muito cedo, já falava inglês por causa disso. E eu tinha aquela coceirinha aí para sair pelo mundo. Eu não sabia se eu queria ser psicólogo ou não. Aí eu tranquei meu curso
e fui para Nova Zelândia. E aí eu fiquei fora, assim, esse é um outro capítulo. Mas eu fiquei fora do Brasil 16 anos. Fiquei 14 anos na Nova Zelândia e fiquei 2 anos no Canadá. Aí eu fiz um monte de coisa. Eu tive desde grupo de axé até trabalhar com festivais de cinema. É mesmo? Isso aí não está no currículo. Não no currículo. Isso aí, a gente, se bem que está gravado agora, né? Agora todo mundo já sabe. Mas eu fiz de tudo. Trabalhei com consultoria lá para ajudar a abrir negócios, facilitador de negócios. Trabalhei para a Embaixada do Brasil. Trabalhei para o governo neozelandês também na área de desenvolvimento de projetos. E fui seguindo minha vida. Abri uma empresa lá, importava café de Araponga para Nova Zelândia, para a Austrália. Então eu fui tocando minha vida. Chegou um momento que deu uma coisa assim de voltar para o Brasil, sabe? E aí eu voltei em 2015. Eu sempre gostei de psicologia. Eu sempre fui aquele amigo que as pessoas assim contavam os problemas, sabe? Todo psicólogo sabe o que é isso, né? Com certeza. E aí eu sempre tive essa coisa assim com a psicologia. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu tive que tentar me organizar e meio que começar de novo. E lá na Nova Zelândia, eu fui um dos diretores de uma Câmara de Comércio América Latina Nova Zelândia. E lá a educação é muito forte. Nessa coisa, eles olham para a educação como se fosse quase que uma commodity, assim. Muitas pessoas vão estudar na Nova Zelândia. Então eu tinha muitos contatos nessa área de educação. Aí acabei trabalhando para uma universidade da Nova Zelândia. Aqui no Brasil, fui gerente de marketing durante 4 anos e meio. Só que aí veio a pandemia, e aí comecei com esse movimento. Todo mundo tem uma história para contar na pandemia, né? Eu viajava muito por conta de palestras, seminários, estava relacionado com minha função na universidade. E aí fechou tudo, eu aluguei uma casa e comecei a entrar nesse movimento introspectivo, meditação, aquela coisa toda. E aí parece que a psicologia começou a borbulhar de novo, sabe? E aí eu falei assim, cara, eu vou conversar com um amigo meu, que era até aluno da Univiçosa, e fui lá conversar com o Bruno, o gestor do curso. E falei com ele, falei assim, olha, eu estudei psicologia há quase 20 anos atrás, eu quero vir aqui, voltar, estou tendo um chamado. E aí a gente conversou sobre aproveitamento de matéria, como é que isso ia funcionar, estágio e tal. A gente fez uns acordos, o que era importante refazer. E aí entrei e voltei para psicologia, mas eu já voltei meio que pensando em Jung. Eu já tinha essa coisa com Jung, porque eu tive um movimento assim de conectar com esse lado mais espiritual, vamos dizer assim. E eu queria entender como é que Jung navegava nesse ambiente, né? Que a gente sempre ouve essa relação. Ah, né? com certeza. E aí foi isso. Formei em psicologia e fui fazer a especialização. Especialização. O que você diz assim sobre desafios que você enfrentou na sua carreira até hoje, assim, Leandro? Eu acho que... Vamos ver. O tempo que eu estava na Nova Zelândia, eu acho que o desafio foi muito no sentido de chegar numa terra que você não conhece ninguém, você construir tudo sozinho. Não é sozinho, que tem os amigos, tem as relações, mas esse distanciamento da família, isso foi um desafio. Mas em relação a cumprir as coisas, eu sempre fui meio atrevido, assim, sabe? Quando eu fazia psicologia em São João, eu tive um analista muito bom, psicanalista. E aí, com ele, eu aprendi, assim, com o meu processo com ele, eu aprendi que os desafios não te matam, eles te derrubam, mas não mata o desafio em si. E aí eu tinha isso meio que com uma verdade escondida, sabe? Como se fosse meu talismã. Eu pensava assim, não, tá difícil, mas não vai me matar. Se eu conseguir atravessar isso aqui, vou sair melhor. Então eu sempre tive isso, assim, pra mim. E eu posso dizer que eu consegui realizar, com essa crença, eu consegui realizar muito do que eu sonhei em realizar. Assim, eu fundei um festival de cinema brasileiro na Nova Zelândia. Eu realizei muita coisa, assim, legal que eu queria realizar, sabe? Que bom, que bom. Nada como a gente acreditar em algo mesmo, e aquilo dali ser um motivador, né? Ser o nosso cartão de enfrentamento diário. Aí eu vou falar na minha língua. Mas é isso, eu nem tenho nome para isso, mas agora você me deu um nome, o cartão de enfrentamento. Exato. E aí você disse que você já tinha um interesse por Jung, você já estava um pouco voltado para isso daí.
Fala um pouco sobre o que é a psicologia analítica e dentro desse cenário, Leandro, da modernidade, né? Como é que a psicologia analítica pode ajudar as pessoas a lidarem com os desafios, com os conflitos? Então, é uma dessas perguntas assim, né, que pode ser uma conversa de dias, como pode tentar fazer ela menor. A gente não vai ter uma conversa de dias, não se preocupa. Eu gostaria. Não se preocupe. Mas, assim, a minha fascinação inicial com a psicologia analítica é que tudo que eu tenho interesse, Jung tinha escrito algo a respeito. Eu fui atrás da psicologia analítica, não era nem porque... É porque era como se, quanto mais eu estudo Jung, mais eu organizo a minha própria forma de ver o mundo. Então era como, tem um cara que leu todo mundo que eu quero ler, que eu nem sabia que eu queria ler, e ele escreveu algo sobre. Então, quanto mais eu entrava em Jung, que é o pai da psicologia analítica, mais eu conseguia organizar, ou melhor eu podia compreender as pessoas e o mundo. Então, acho que, para mim, assim, foi isso. E em relação à modernidade, é interessante que a gente vê agora muita gente falando de Jung, ele aparecendo, várias pós-graduação, a pandemia, lógico, ajudou com isso, né? E aí a gente começa a ver, assim, que, por um lado, isso é muito legal, porque existe algo que está acontecendo no coletivo, que é um despertar para esse aspecto do ser humano que foi rompido, né, do estudo do ser humano. Então, quando a gente fala assim, estudo científico, né, então, em algum momento da nossa história, houve como se fosse um rasgo, né, entre o científico e o espiritual. E aí, colocando o espiritual de lado e o científico como se dentro desse campo da ciência não coubesse algo relacionado a essas coisas mais espirituais, vamos dizer assim. E aí eu vejo que hoje parece que essas ideias do que é espiritual e do que é mais tangível através da ciência está começando a ter um reencontro. Sim. E aí eu fico pensando que talvez por isso que Jung vem surgindo com mais força. Esse é o lado positivo. Mas tem um aspecto negativo dentro da modernidade também, que é a gente tentar usar alguns conceitos assim de uma forma mais... tentar pragmatizar tudo. E aí você também esvazia um pouco o potencial da coisa, né? Então a gente vê as pessoas falarem, isso é clássico, assim, os 12 arquétipos. Sim. Né? Então, para quem estuda Jung, assim, isso dá até uma coceirinha. Porque tá descaracterizando. Isso, vai descaracterizando, vai limitando. Mas por que funciona? Porque tem algo ali que realmente é real, é concreto, sabe? É utilizável. E o conhecimento você aplica da forma que você quiser. E se está acontecendo é porque realmente está funcionando. Mas aí tem essas coisas assim também que todo mundo tem uma ideia de quem Jung é. O coitado lá, ora ele é místico, ora ele é um psiquiatra, ora ele é cientista, ora ele não é, sabe? Então, assim, esse lado, os dois eu acho que vão junto, né? Acho que é um pouco disso, assim. Interessante. Você pode dar um exemplo pra gente, assim, prático, Leandro, de como a psicologia analítica ela pode ser utilizada aí para resolver os conflitos? Então, tem um documentário recente, o Teatro das Sombras, que é muito legal. E ele pegou vários junguianos, né? E conversou, fez entrevista e também percebendo a psicologia analítica dentro da modernidade, assim. É um documentário que é feito... tomara que não assista, que agora me fugiu o nome dele. Mas é do Sul. E ele foi lançado em 2020, se eu não me engano. Bem recente. Super recente. A gente até olhou para passar no Univiçosa, mas eu acho que não chegou a passar, não. Essa ideia de que... Eu acho que durante um bom período de tempo foi se construindo socialmente uma ideia de que ser o empreendedor, ser positivo, sabe a ideia da positividade tóxica? Né? Essa coisa assim de
tá sempre alto astral, de estar sempre conseguindo, essa coisa mesmo assim, né, de você conseguir ser dono dos seus problemas e tal. A psicologia analítica, ela tem essa ideia, tem 3 conceitos assim, interessantes para a gente pensar que a gente aplica no dia a dia. Um é o conceito de individuação. Então, no conceito de individuação, Jung fala que não é individualidade, é você estar mais próximo, cada vez mais próximo da sua essência. Então, na verdade, é você conseguir aos poucos se diferenciar do que é do outro e o que é seu. E isso aí é um processo contínuo, não tem um fim, né? Então a gente está sempre nesse processo. E a ideia também da sombra, e a gente fala muito de integração de opostos na psicologia analítica. O que é integração de opostos? Essa ideia de que tudo acontece em oposição perpassa toda a teoria. Então, a gente, né, trabalha a partir da ideia do inconsciente. Então, você tem o inconsciente, você tem o consciente. Você tem o masculino, você tem o feminino. Tá. Você tem a ideia, a imagem do bem, a imagem do mal. Então, essa ideia de integração, e aí você tem a sombra e tem a luz. A luz sendo uma representação da visão consciente, de um ego consciente, é o que a gente consegue moderar, falar sobre. Sim. E a sombra estão os conteúdos conhecidos, que não quer dizer que necessariamente que é ruim. Imagina assim, tá dentro da sombra, você não consegue enxergar com clareza. Sim. Né? Então, se você ficar muito perto da luz, você fica cego também. Então, ficar muito assim, luz só consciência, você fica cego. Se você ficar muito perto da sombra, você também não enxerga. Então, a integração dos dois, que é o interessante, tem momentos que você vai estar mais para um lado e há de se respeitar isso, que a gente precisa ter esses momentos de recolhimento. Só que não pode ter unilateralidade dessa energia, ficar só de um lado ou só de outro. Então, assim, dentro da clínica, dentro da prática, a gente está sempre olhando isso, essa ideia. E a ideia também de projeção, de que a gente sempre projeta algo que vem do inconsciente. Então, por exemplo, tem alguém que me incomoda bastante, né? Quando eu não consigo relacionar com esses conteúdos eu mesmo, a primeira forma que ele apresenta é no outro, porque aí, por exemplo, é como se o meu inconsciente tivesse assim, já que você não tá vendo, vou mostrar na sua cara. Aí pega a Letícia, bota na minha frente, ela faz um negócio, eu falei, gente, Letícia me irrita demais. Mas, na verdade, é porque tem algo aqui que aparece para mim. Mas aí, então, a gente trabalha muito com essa ideia de projeção. Então, quando a pessoa começa a trazer muito conteúdo assim, a gente já entende que é algo dela, que é como se fosse um caminho para alguma coisa que está sendo manifestada como um sintoma, assim, sabe? Que interessante. Dentro da psicologia analítica, se eu não me engano, fala-se muito de psicossomática. Sim. O que seria psicossomática? Assim, que eu acho que a gente vê isso muito no dia a dia também, né? Acredito que na clínica apareça bastante para você. Sim. Inclusive, meu estágio lá na Univiçosa foi em psicossomática. Então, acertei. Acertou. Então, tem essa ideia de que há uma unidade de corpo e psique, né? Mente e corpo. Então, você não tem, enquanto indivíduo, você não tem uma separação da mente e do corpo. Na verdade, é como se fosse uma unidade, né? Eles têm uma ligação identificária. Então, a psicossomática, a gente fala que ela sempre vai ocorrer. Toda vez que você tem alguma manifestação psíquica, algum sintoma psíquico, ele vai reverberar no corpo de alguma forma. Então, um exemplo simples, né? Se você está ansiosa por alguma coisa, seu batimento cardíaco pode alterar, pode dar alguma coisa no estômago, cada um tem, às vezes tem gente que dá dor na perna e tal, não sei o quê. Se você leva um tombo e machuca, né? Então ele partiu do externo, do corpo, mas aquilo vai reverberar em você também emocionalmente, psicamente. Então qualquer manifestação que acontece, tanto psíquica ou somática, vai ser sempre psicossomática, porque os dois vão estar juntos, é assim que ele entende. E a psicologia analítica, a gente fala que é uma psicologia simbólica, porque ela, a partir da psicologia analítica, a gente pensa que, primeiro, o que vem é a imagem, que o pensamento ele se forma através de imagem. Um bebê, antes dele ter palavras, antes dele estar inserido dentro da ordem da linguagem,
as primeiras formações, as pedras fundamentais, vão ser sempre imagens. Então aquilo ali é como se fosse a parte mais ancestral nossa mesmo, mais crua nossa, a imagem. Como se fosse... as primeiras formações psíquicas, elas vêm através da imagem. Então a gente pensa muito nessa como uma psicologia simbólica. Então, por exemplo, na psicossomática, se você tem alguma coisa... Se alguém chega para falar de algum sintoma somático, no joelho, né? Então, independente de como aquilo chegou ali, aquilo ali tem um impacto em como a pessoa se movimenta, como ela dá um passo para frente. Com certeza. Então a gente começa a puxar isso daí, e é um pouco de hipótese mesmo, né? E aí tem algumas coisas que ressoam, que a pessoa... eu não estou conseguindo me movimentar na vida, por exemplo, entendeu? Eu estou sentindo que... sabe quando a gente fica doente, fala assim, nossa, eu precisava descansar. Ou então a pessoa está com a vida muito corrida e de repente é atropelada, sabe? Umas coisas assim. Então tem essas leituras. Lógico que não é sempre literal, é simbólico. Tá. Que legal, Leandro. Muito bom. Vamos chamar os comerciais e depois a gente vai falar então sobre esse seu curso The Dream School. Beleza, ok. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Voltamos então para mais um bloco de entrevistas aqui no Brendas Pod. E a gente vai falar agora, Leandro, sobre o seu curso que você está fazendo, chama The Dream School. Nossa Senhora, é um sonho. Olha, como é que essa sua experiência está influenciando seu trabalho, sua visão sobre a psicologia analítica? Nossa, The Dream School é a escola de sonhos, né? E realmente é um sonho. Esse Dream School é realizado por 3 analistas junguianos americanos. Eles têm um podcast, This Jungian Life, nessa vida junguiana. E eu comecei a escutar muito, assim, sabe? E eles pegam algum tema, elaboram o tema, fala sobre a simbologia desse tema, e no final, leem um sonho. Eles leem um sonho e aí eles vão amplificando, que é uma palavra que a gente usa muito na psicologia analítica, de amplificar, né? O que significa? Amplificar é quando você pega uma ideia, um elemento, que seja, o elemento pode ser uma ideia, pode ser um objeto, pode ser um sentimento, né? E aí você amplifica, você vai fazendo associações com ele. Então, por exemplo, a xícara, o que te remete a uma xícara? A xícara me remete ao momento que eu estou relaxando em casa. Então qual que é a sensação que você sente? E tal. E aí a gente vai amplificando. Tem várias formas, né? Vários caminhos para fazer isso. Mas tem as 4 funções da consciência psíquica que o Jung fala, que é sentimento, pensamento, sensação e intuição. E aí a gente vai buscando isso através da conversa. Mas aí, eles começaram a promover essa Dream School. Eu falei, gente, um dia eu vou ter que fazer esse trem. Esse negócio é muito legal. E aí, resolvi, ano passado,
fazer o The Dream School. Basicamente é isso. É um programa de 12 meses, onde eles sugerem leituras, e aí tem 3 encontros mensais. Um encontro reúne um monte de gente, que foi o post que você viu. Que eu vi. De várias partes do mundo, ele é todo em inglês, mas de várias partes do mundo. E aí tem uma pessoa que é o sonhador. Essa pessoa aparece com a câmera desligada. E aí, quem está coordenando, que é um desses 3 analistas, lê o sonho 1 vez, 2 vezes, e cada um lá no seu cantinho fazer anotação. E aí o sonhador está lá disponível para responder perguntas. Né? E aí cada um vai lá, levanta a mãozinha e vai falando assim, eu queria que você me falasse, por exemplo, esse que teve agora, né? Era uma enfermeira de 77 anos, aposentada, e ela foi no sonho ela foi na cafeteria lá do hospital, não sei o quê, aí tinha uma cena com uma xícara azul de porcelana, depois ela queria beber de outra xícara, de plástico, e aí ela acabou escolhendo uma xícara que era uma xícara assim meio vazia, só que dentro tinha café instantâneo endurecido, e aquela coisa de sonho, né? E aí uma pessoa pergunta assim, eu queria que você me falasse mais sobre essa xícara, assim, qual relação que você faz? Aí a pessoa vai respondendo. E aí cada um vai trazendo uma associação sua que pensa ou perguntas, e aquilo vai amplificando. Aí às vezes a pessoa que é sonhadora, ela fala assim, nossa, essa pergunta sua me fez lembrar uma coisa. Será que é isso e tal? E aí ela vai conseguindo dar sentido pro sonho, só que isso é feito de forma coletiva. Que e interessante. é muito, muito legal. E é um sonho real. É um sonho que a real. pessoa traz que ela teve. Real. É um sonho real. Porque a linguagem do sonho e essa ideia de que o sonho é compartilhado no coletivo é a forma que a linguagem realmente começou a ser construída. Então você imagina assim, em tempos ancestrais, as pessoas antes de ter linguagem, né? Ela vê alguma coisa, talvez do dia a dia, de comida, de bicho, fecha o olho, dorme e vê aquelas imagens, né? Ela não sabe que existe um mundo interno, né? O povo da caverna não sabe que existe um mundo interno. Acha que é uma outra, que aquilo ali está continuando acontecendo, né? E aí ela compartilha com alguém. Aí alguém compartilha isso também. No início, por isso que a gente fala em forma de imagem. No início, talvez com desenhos, depois com sons, e aí começa a criar-se rituais. Aí imagina que uma pessoa no tempo da caverna sonha com alguém que morreu, um avô. Aí esse avô chega e traz uma mensagem no sonho. Aí aquilo acontece. Aí você já começa a pensar que existem 2 mundos. O mundo dos mortos, o mundo dos vivos. É muito interessante. Que interessante. Tem a ver com aquele livro do Jung, do Homem e Seus Símbolos? Sim. Passa por isso? Sim. Que eu gosto muito daquele livro. O Homem e Seus Símbolos ele escreveu mais no final da carreira, que foi um pedido, assim, sempre tinha ele foi solicitado várias vezes a poder escrever algo que fosse mais acessível para poder explicar a psicologia Jung de uma forma mais condensada. E aí ele entendeu que era importante a gente entender o que era simbologia. Alguns símbolos que nos são comuns, assim, igual a gente fala, né, no campo jurídico. A mediação tem que acontecer na mesa redonda. Isso. O que significa esse redondo? Todo mundo é igual. E aí, o que significa o círculo dentro da psicologia, por exemplo? Por que a gente trabalha em grupo, em círculo? Ele vai trazendo isso. Isso. Inclusive, ele fala que o círculo, a imagem do círculo, da mandala, assim, é uma imagem representativa do self, que dentro da psicologia analítica é como se fosse a totalidade. É uma ideia, né? É um conceito, você não toca nele. Sim. Mas essa ideia de que o self seria a totalidade do indivíduo. É tudo aquilo que ele sabe e não sabe a seu respeito. É todo o seu potencial. Leandro, me diz sobre os planos futuros. O que você planeja para o seu futuro dentro da psicologia, dentro aí da consultoria educacional também? O que você vai trazer de novidades para a gente? Então, a gente pensa muito, né? Muitas coisas que planeja. Mas, assim, no momento que eu estou pensando, eu gosto muito desse trabalho com sonhos, eu gosto muito do trabalho com mitologia e com contos de fada, narrativas simbólicas, porque eu acho que a gente, enquanto indivíduo, a gente
culturalmente, assim, não só na nossa região, mas globalmente, a gente tem influências, ainda mais com, sabe, internet, globalização. Então, eu acho que se a gente entende como que essas narrativas funcionam, e quanto mais a gente conhecer, mais a gente consegue relacionar as pessoas, que tem vários temas em comum. Então, eu quero muito estudar mais sonhos, continuar nesse caminho. Vou dar uma oficina com trabalhos com técnicas, né, ideias, falar um pouquinho da teoria, mas mais técnica, de amplificação e análise de elementos do sonho. E na área de educação internacional, continuo fazendo consultoria na área de intercâmbio, então eu oriento as pessoas em que curso buscar, qual país. Eu trabalho com a Austrália, Nova Zelândia e Canadá. E aí está surgindo algumas coisas aí também com universidade exterior. Agora eu estou montando um programa de visitação para a Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, e já fiz 3 anos também para a Universidade de Lincoln, na Nova Zelândia, onde eles mandam estudantes aqui para o Brasil para ter uma experiência de cultura, língua e entender como é que o Brasil faz negócio. Aí eu monto a agenda de não visitação. necessariamente acadêmica. Não necessariamente conhecer acadêmica. essas áreas. Sim, geralmente está relacionado a alguma universidade, passa pela universidade, e aí eu tô tentando andar com isso junto, sabe? Mobilidade internacional, tanto daqui para lá como de lá para cá. E a clínica. É legal, um é um movimento mais introspectivo e o outro é um movimento mais extrovertido. Bacana. E você vai divulgar esse teu curso nas suas redes sociais? Vou, que eu acho que está escrito aqui, né? Mas pode falar novamente aí, acho que vale a pena. @conecta_psi, e tô enrolando os dedinhos, né? Tô pensando no meu futuro, como é que eu vou desembolar isso daqui. Tá vendo? Isso aqui é simbólico. Muito simbólico. Tá vendo? É por aí. @conecta, com 2 Ks, _psi. Isso. Ok, então fiquem atentos aí para as redes sociais do Leandro, já começa a segui-lo aí para você ter mais informações sobre esses cursos, interessantíssimo, inclusive eu vou querer muitíssimo fazer. Vamos combinar um horário que caiba na minha agenda, Leandro. Dia 27 de agosto, nosso dia. 27 de agosto? Vai ser lá no dia D. Vai ser lá no dia D? Eu vou. Dia 27 eu vou, com certeza. Ótimo. Nossa. Qual que é o papel do psicólogo na sua percepção para a sociedade moderna, para a sociedade, para as pessoas de modo geral? Eu acho que o psicólogo é muito visto assim, não sei, talvez o senso comum é mais no individual, né? Mas eu acho que a gente tem uma função muito importante no social. Através do individual, a gente consegue realmente afetar o coletivo. Porque se eu mudo a mim, me ajuda a ter uma experiência coletiva melhor. Mas eu acho que para o psicólogo isso tem que ficar muito claro. E às vezes eu sinto, assim, entre colegas ou entre pessoas que não são psicólogos, a percepção de que ou trata só problema, ou é uma coisa, sabe, de 1 a 1, é uma coisa circunscrita num lugar só. Mas eu acho que a gente tem uma função, assim, uma responsabilidade social muito, muito grande, sabe? Mesmo que a gente não saia atuando em todos os lugares, mas a gente não pode perder de vista que a gente é um ser de transformação social e não só de transformação pessoal. Das relações, né? Isso, com exatamente. certeza. E o que você falaria para quem está começando a carreira de psicologia, na psicologia? Que recado você daria? Acostuma a ler, porque eu tinha desacostumado a ler. Ler, importantíssimo. Né? Se você não gosta de ler, então vai baixando podcast, vai montando uma lista no YouTube, que você precisa, é muita informação. E não exija muito de si no início, as coisas elas vão chegando no seu tempo, né? As coisas vão se acomodando, e faça terapia, né, gente? Olha... Concorda? Super, gênero, número e grau. Faça terapia. Faça terapia. A gente tem ponto cego, vários pontos cegos. Isso nos ajuda muito enquanto pessoas, exatamente. E principalmente depois enquanto profissionais. Faz toda a diferença. E tem uma coisa também que eu acho interessante,
é assim, que o que eu percebo? Eu voltei para psicologia mais velho, né? Então eu tinha toda uma história de vida. Hoje eu tenho 40... Foi, né? Agora já foi. Hoje eu tenho 47. Então, assim, tem toda uma história de vida. Mas o que eu acho que ajuda muito é você coletar histórias de vida, né? Se você não coletar histórias de vida, fica difícil você compreender a do outro. Ou seja, através da sua própria experiência, mas nem todo mundo pode sair viajando. Então, é ver muito filme, ver esses reality TV, sabe? São ótimos. São ótimos. Ver novela, ver filme, leia coisas, escute, pergunte, porque você tem que coletar histórias para você ter uma visão mais ampla. Bacana. Então, você estará no dia D, lá na Univiçosa, 27 de agosto, nós estaremos então, e aí você vai dar um mini curso, repete o nome, por favor. É uma oficina de interpretação de sonhos, e aí eu acho que o nome que eu dei foi Amplificação e Análise de Imagens e Símbolos. Ótimo. Isso. Legal demais, tá? Leandro, muitíssimo obrigado pela conversa de hoje. Obrigado, Adorei você. conhecer Bom mais demais. da psicologia analítica, dos símbolos, tá? De Jung, que eu gosto bastante. Espero que você tenha gostado de participar aqui. Gostei tá? muito. Se quiser deixar um último recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, a fala é sua. Bom, gente, eu acho que é isso. O papo foi gostoso, Letícia fez todas as perguntas. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho, parabéns para a Brenda também pelo trabalho que não é de hoje, que vem desenvolvendo nessa cidade, muito importante. E é isso, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui contigo e compartilhar. Obrigada. A gente que agradece. Vamos então dar tchau aqui. Voltamos logo, logo com mais um convidado especial da psicologia. Obrigada a todo mundo que nos assistiu.